dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos continuar aqui o nosso estudo no capítulo 11. No capítulo 11, nós vamos ver que é praticamente um fechamento aqui, né, de todo um período dessa carta, que fecha muitas coisas, que explica, né, e nos dá a entender, né, o Evangelho pleno em toda a sua raiz mais profunda, em toda a sua necessidade mais profunda e em toda a sua abrangência também. O capítulo 11 vai fechar todo um período, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? Então, vamos começar lendo aqui no capítulo 11, né, do versículo 1 ao 10, resumidamente, diz assim: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado seu povo? De modo nenhum. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Que lhe diz, porém, a resposta divina, a Elias no caso, né? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou, e os demais foram endurecidos. Como está escrito, endureceram-se-lhes os olhos para que não vejam. Isso, um resumo muito resumido, né, da versículo 1 a 10, mais ou menos o que diz o versículo 1 a 10 do capítulo 11 de Romanos, avançando aqui no nosso estudo. Porventura Deus rejeitou o seu povo? Né, a pergunta aqui. Deus não rejeitou o seu povo, porque há uma continuidade do Evangelho em relação à antiga aliança. A nova aliança em Jesus, ela continua a antiga aliança. Ela não representa uma interrupção, uma quebra, mas uma continuidade. E nessa continuidade, o povo judeu continua sendo ainda um povo escolhido, mas não nos termos da antiga aliança. Porque é claro que os termos da aliança mudaram. E Hebreus diz claramente isso. Quando uma aliança ela é cumprida, ela perde o valor, ela perde a eficácia. O Novo Testamento, de fato, substitui o Antigo Testamento e a Nova Aliança, a Velha Aliança. Mas um é continuidade do outro. Então, nesse ponto, é que o povo de Israel, no caso, tropeçou. Né? Deus não rejeitou Israel. Israel que rejeitou Deus. Porque haveria uma continuidade identitária de Israel como povo de Deus se eles aceitassem o seu Messias. Não haveria essa interrupção de identidade espiritual. Porque aquilo que era válido no Antigo Testamento, agora passou a ser muito mais válido ainda em Jesus, que era o endereço final de todas as promessas do Antigo Testamento. A Escritura falava disso. Então é muito importante entender isso. Quando Paulo fala da rejeição dos judeus, inclusive, ele faz uma ponte entre as posturas gerais do povo judeu, que era já daquele jeito no Antigo Testamento, em relação ao que aconteceu no Novo Testamento quando o Messias veio. E para isso, Paulo cita Elias como exemplo, um fato relacionado a Elias, que ilustra bem esse fato, de que essa rejeição atual dos judeus em relação ao seu Messias não era um fato absolutamente novo, mas era um fato recorrente. Porque quando Elias desafiou os 400 profetas de Baal e os 400 profetas do falso ídolo, lá no livro de Reis, no tempo de Acabe, quando houve aquele desafio, o desafio era justamente entre um marco decisório do povo em relação a Baal, a quem ele estava adorando falsamente. E naquele ponto de decisão, Elias colocou o povo contra a parede para decidir. Se o Senhor é Deus, adora ele. Se é Baal, adora Baal. E Elias, obviamente, destruiu a Baal e na pessoa de seus representantes, matou os profetas, mas em seguida teve que fugir. E ali ele se queixa a Deus, porque do que valeu aquele gesto dele? Se só restava ele e os profetas verdadeiros estavam todos sendo mortos por Jezabel, nas perseguições de Jezabel. Olha, Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, só restou eu. E o que responde a voz divina? O trecho aqui da carta aos Romanos fala: não restou só você, não. Tem outros 7.000 que eu separei. Esses 7.000 são o resto fiel daquele tempo. E que era, de certa forma, uma prefiguração de um padrão constante. Há sempre um remanescente fiel. Há sempre um resto fiel, mesmo em meio a um desvio generalizado. Há sempre um remanescente fiel. Há sempre um povo que continua adorando a Deus. Há sempre um povo que não beija a imagem de Baal. E esse padrão, inclusive, permanece hoje em dia em relação à igreja, porque é um princípio espiritual no seu alicerce.
É algo ilustrativo do que aconteceu com Israel, mas profeticamente é um padrão permanente, o remanescente fiel, até hoje. Aqui, em relação ao contexto da carta aos Romanos, Paulo está explicando que esse resto fiel está prefigurado lá no tempo de Elias com relação aos judeus que aceitaram o seu Messias. E quando mais para frente Paulo fala, o que Israel busca não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os demais foram endurecidos, quando ele fala mais para frente, ele está ainda se referindo a esse remanescente. Só que dessa vez usando o termo eleição. O que Israel, no seu maior entorno, né, na sua maioria, não alcançou, a eleição o alcançou. Então, o que é a eleição? A eleição é um outro nome coletivo para os judeus fiéis, para os judeus que aceitaram a Jesus. Um outro nome, eleição. Um outro nome coletivo para o povo de Deus. Paulo usa então o termo remanescente, agora ele usa o termo eleição. E nessa passagem é importante entender isso. Que o termo eleição, ela não aparece como um decreto unilateral de Deus. A eleição não aparece nesse sentido aqui. Mas apenas como um novo nome coletivo daquele povo que permanece pela fé fiel a Deus. Porque é justamente esse o contraste que aparece aqui. Dos judeus que pela fé se apropriaram das promessas, dos judeus que pela fé aceitaram seus Messias, em relação aos outros judeus que pelas obras, pela lei, pelo endurecimento do coração, não aceitou o Messias. Se apegaram à lei nos seus termos já superados e desta forma não aceitaram o Messias, que veio justamente trazendo a fé como primado, aquele primado que já existia em Abraão, como já dissemos antes. Então é muito importante entender isso. A eleição é o contraste do endurecimento. A eleição aqui não está contrastada com pessoas que Deus escolhe ou desescolhe, ou pessoas que Deus arbitrariamente escolhe e rejeita. Não. Aqui a eleição está em contraste com o endurecimento, com o ato dos judeus não aceitarem o Messias. É nesse ponto que está colocado aqui. É dessa maneira que a eleição aparece aqui. E é esse o sentido geral de escolhidos e eleição na palavra de Deus. Resguardado o livre-arbítrio, resguardado as liberdades que Deus escolheu e colocou na estrutura humana para que o ser humano fizesse uma escolha. O fato de Deus antever tudo, como já vimos antes, é o poder de Deus, a soberania de Deus, e a presciência de Deus que está envolvida nesse fato. Isso é muito importante ser entendido nesse ponto. A recapitulação desse tema. Continuando aqui, depois do versículo, do versículo 11 ao 24, é um texto um pouco longo aqui, eu estou resumindo bastante, porque alguns pontos já vimos, então não precisamos ficar assim, nos demorando muito, né? E outros pontos que vão avançar aqui. Então, estamos focando mais aqui naquilo que avança em relação ao que estamos vendo aqui na carta aos Romanos, aqui no seu capítulo 11. Então, do versículo 11 ao 24, resumidamente. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Ora, se a transgressão dele redundou em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Se for santa raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns ramos foram quebrados, não te glories contra os ramos. Está falando para nós aqui. Pela incredulidade foram quebrados. Tu, porém, não tens soberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Pois, se foste contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão reenxertados os ramos naturais. Tá? Do versículo 11, né, a pergunta aqui é, tropeçaram para que caísse? Tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Essa pergunta ele vai responder com mais detalhe mais para o final da carta. Aqui ele já aponta uma coisa. Ele já ensinou uma coisa. O quê? Uma restauração espiritual de Israel. Uma restauração espiritual futura de Israel. Essa possibilidade está aberta nessa passagem. Ele não fala, não detalha aqui, ele deixa mais para o final do capítulo 11. Mas aqui ele já fala isso, que é aquela questão do ciúme e o restabelecimento. Agora eles estão, digamos assim, postos em ciúmes, né? Rejeitando o evangelho, até se opondo, mas no futuro haverá um restabelecimento. Isso sem nenhum retrocesso.
Então, outra coisa importante de entender. Não vai haver nenhum retrocesso aos termos já superados das alianças. Quero pontuar isso aqui. Não é que o povo judeu vai ser povo escolhido daquele jeito que era lá no Antigo Testamento. Não. Vai ser uma outra coisa. Tá? Depois a gente volta nesse ponto. Em seguida ele fala assim, né? Se a raiz for santa, os ramos também o serão, né? E aqui ele está, Paulo está usando aquela mesma figura que aparece lá em João, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estiver em mim produz fruto, ele pode produzir mais fruto, né? O que não permanece, ele corta. Então, Paulo está mais ou menos usando essa mesma expressão, esse mesmo conjunto de simbolismo, mas usando oliveira, não videira, oliveira, né? Está usando mais ou menos o mesmo tipo de linguagem, dizendo que se a raiz for santa, os ramos também o serão. Então, a raiz, no caso, é a fé, o primado da fé. A oliveira é Jesus. Os ramos somos nós, né? Os ramos são os judeus que aceitam a Jesus, os ramos, né? E os gentios que são enxertados ali. E aqui Paulo fala dessa questão, entre os judeus e os gentios. Em relação aos judeus que rejeitaram o evangelho, houve um corte, que eles mesmos provocaram, né? E houve posteriormente o enxerto dos gentios, dessa mesma oliveira. Por que os judeus são colocados como ramos naturais dessa oliveira? Porque todo o Antigo Testamento e toda a Bíblia fala de Jesus. Lá no Antigo Testamento já é Jesus. Misteriosamente, ocultamente, mas já é Jesus. E bebiam de uma pedra espiritual, e a pedra era Cristo. Não está lá em Coríntios isso? E Pedro fala que o Espírito de Cristo que neles estava, falava dos sofrimentos que viriam em relação a Cristo. Então, o próprio Espírito de Jesus profetizava sobre ele mesmo, Jesus. Isso está lá em Pedro, quando fala dos profetas. Então, já é Jesus. A trajetória do povo judeu já é a trajetória construtiva da messianidade de Jesus, que iria se manifestar em tempo oportuno. Mas já é Jesus ali, já, misteriosamente. Então, Jesus é a oliveira, desde sempre. Ele é a oliveira, mesmo no Antigo Testamento. E os judeus, no caso, são os ramos naturais, porque começa com eles a construção do plano de Deus. Eles são os ramos naturais. Depois eles rejeitam e são cortados, mais ou menos como está escrito lá na videira, né? O ramo que não produz fruto ia cortado. Aconteceu isso com os judeus. E aí aconteceu. Deus pegou outros ramos, outra parreira, ortiga, sei lá o quê, que seriam os gentios, no caso, que estavam fora da aliança, como nós já vimos, e enxertou, né? Pegaram esses ramos, que não naturais, né? E enxertou nessa oliveira, foram enxertados. Então, Paulo usa essa linguagem, né? Que expressa, no caso, a descontinuidade em relação aos judeus que são cortados e a continuidade em relação aos judeus que continuam fiéis. Então, essa oliveira agora tem dois tipos de ramos, os ramos naturais, por assim dizer, que são os judeus, e os ramos enxertados que são os gentios. Mas é uma mesma oliveira, não há nenhuma gradação aqui, porque algumas pessoas olham para essa passagem e vêem uma gradação. Então, os judeus, no fim das contas, os judeus são a bola da vez sempre. Não é bem isso, não. Nós vemos em outra passagem que não é isso. Paulo está dizendo que as promessas foram feitas aos judeus, os judeus foram cortados da oliveira, porque eles não permaneceram fiéis, os judeus foram enxertados. E aqui Paulo usa, inclusive, isso até como uma advertência. Porque fala, olha, vocês não eram o ramo verdadeiro, vocês foram enxertados, então fique esperto. Porque se Deus não poupou nem os ramos naturais, aqueles que já era para ser eles, sempre, quanto mais vocês forem enxertados. Então, fique esperto. Né? Não se soberbeça, mas tema. Né? Mas aqui, quero dizer assim, que não há nenhum retrocesso em relação ao corpo de Cristo, em relação à universalidade do Evangelho. Não vamos entender essas passagens como retrocesso, como enchendo a bola dos judeus, como alguns erroneamente fazem. Não se trata disso. Paulo está fazendo aqui uma alegoria, né, dessa trajetória maior, porque ele vai dizer o que em seguida? Ele vai dizer que os judeus podem ser reenxertados, assim como os gentios, que eram ramos, ramos não naturais, abrolho, sei lá o quê, urtiga, sei lá o quê. Mesmo esses, né? Se eles puderam ser, através da cruz, enxertados naquela oliveira verdadeira, que eram aquelas heranças, né, que os judeus receberam, aquelas promessas que a princípio era com o judeu mesmo, né? Se nós formos enxertados ali através da fé de Abraão, né, andando pela fé de Abraão, nós podemos ser enxertados ali, quanto mais os próprios judeus
não podem ser rejeitados naquilo que era, na verdade, uma promessa que foi construída toda na trajetória deles, quanto mais eles. E Paulo usa isso como uma advertência, né? E aí, depois, para fechar esse raciocínio, ele fala aqui, a partir do versículo 15, ele fala assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, né, que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Quanto, porém, eles são amados por causa dos patriarcas, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. É desse jeito que Paulo encerra aqui essa parte, né? Eu ia dizer até a carta aos Romanos, não é a carta aos Romanos, é o capítulo 11. É que o capítulo 11 ele encerra realmente um grande ciclo, né? Então, quando Paulo fala, não quero que ignoreis esse mistério, né? Nós vemos lá na carta aos Efésios que a própria inclusão dos gentios é um mistério oculto, que se revelou pelo Evangelho. O fato dos judeus serem coerdeiros é um mistério também, que se revelou em Jesus. E aqui Paulo também está falando de um outro mistério que a gente não pode ignorar, que é o quê? A possibilidade de restauração de Israel como povo de Deus, não como judeu, como judeu, né? Mas como povo eleito em Jesus. E aqui quando ele fala, não quero ignorar esse mistério, que o endurecimento vem em parte de Israel até que haja entrada para todos os gentios, ele retoma aquela pergunta que ele tinha feito antes: porventura tropeçaram para cair? De modo nenhum. Então, nesse trecho, ele vai meio que responder aquele questionamento que ele fez um pouco antes. Tropeçaram para cair? De modo nenhum. Se o seu endurecimento, né, foi riqueza para as nações, quanto mais o seu restabelecimento. E como vai se dar esse restabelecimento? Aí é que é o ponto. Vai haver uma restauração de Israel? Vai. Então quer dizer que os judeus vão voltar para Jerusalém, vai ser reconstruído o templo, vai voltar a cerimônia? Não. Os termos não são da antiga aliança. Os termos da antiga aliança já foram devidamente superados, definitivamente superados. Está claro em Hebreus, meu Deus do céu, não vamos voltar para trás. A palavra de Deus não retrocede, ela só avança. Tá? As alianças só avançam, não retrocedem. Não é que vai voltar de novo, então o judeu vai voltar que nem era o Antigo Testamento. Mas essa aliança já foi caducada. Jesus a cumpriu. Por que voltaria de novo? Aquilo que já foi cumprido, voltaria de novo. É bizarra essa ideia. E Paulo fala, quanto ao evangelho, né, agora no tempo presente está essa situação. Quanto ao evangelho, eles são inimigos. Por que quanto ao evangelho eles são inimigos? Porque existe uma grande fração do povo que está endurecido, que não aceita o evangelho, que tem um livro sagrado, inclusive, coloca Jesus como condenado. Meu Deus, o Talmud, que é considerado um livro sagrado, detona, fala muito mal de Jesus. Ele não menciona assim, abertamente, de Jesus de Nazaré que nós estamos falando aqui, né? Mas, meu Deus, quem lê entende. Não, aqui está falando de Jesus, claramente. As características são claras apontando para Jesus. É um condenado para eles. Está lá no Talmud. Então, esse povo judeu que vai por essa linha do Talmud, do Cabala, né, da maçonaria e tudo quanto é conspiração aí, esses judeus são a sinagoga de Satanás. Como falar em Apocalipse, são a sinagoga de Satanás. São inimigos do evangelho. Esses judeus são endurecidos. Então, quanto a essa gente, são inimigos. Por quê? Porque não aceitam o evangelho. O evangelho é a pedra de toque. O evangelho. Agora, quanto à eleição, amados por causa do patriarca, aí de novo, a eleição é aquela pequena fração do povo judeu que aceita o evangelho. Então, quanto a eleição, que são esse povo que aceita Jesus, que aceitaram o seu Messias, quanto a eles são amados por causa do patriarca. Por que por causa dos patriarcas? Porque eles andam na fé que andaram Abraão, Isaac, Jacó, que eram herdeiros da promessa. Se Jesus, que era o detentor da promessa, que era o endereço final da promessa, já veio, então os judeus que aceitam Jesus andam nas pisadas dos patriarcas. Esse povo é a eleição. Então, eles são amados por causa dos patriarcas. Porque eles cumprem em si mesmo todas as etapas de sua escolha. Né? Porque eles são judeus, têm lá uma história ancestral, né, dos povos antigos que andaram lá durante o deserto e tudo mais. Tem isso. E atualmente aceitaram o Messias que depois o Senhor enviou. Então, eles são, nesse ponto, eles são completos, né, em Jesus. Não na própria identidade judaica, mas em Jesus eles são
completos quanto à sua identidade, quanto ao seu chamamento. São os judeus remanescentes, né? Então, o capítulo 11, ele fecha aqui, nós podemos ver claramente assim, que ele fecha esse grande ciclo, né? Porque a entrada o endurecimento de Israel, que é mencionado, inclusive, por Jesus, e é mencionado também no Apocalipse, né? Jesus disse, até que se complete o tempo dos gentios, Jerusalém será pisada por eles, é isso? Depois o Apocalipse fala na medição lá do tempo, meça tudo, mas não meça o ato exterior, na medição do tempo, porque ele foi dado aos gentios, ele calcarão por 42 meses, existe uma linguagem figurada lá em Apocalipse, se referindo a isso também. Então, esse endurecimento de Israel, esse tempo, é o tempo dos gentios, né? E aqui no capítulo 11 dá a entender o quê? Que haverá uma restauração futura de Israel. Mas vamos entender isso no sentido espiritual, não no sentido assim, racial, no sentido político, como país, como nação política. Não é nesse sentido, não, é no sentido espiritual, porque quando Paulo fala que Deus não rejeitou o seu povo, ele se refere a si mesmo, a Pedro, a João, a todos os judeus que aceitaram o evangelho e que tomavam posse das promessas, independente da situação política de Israel, porque quando Paulo fala isso, Israel está debaixo do domínio romano, e o fato de ele estar sob o domínio romano não afeta em nada o fato do cumprimento das promessas de Deus em relação ao povo. No futuro, a mesma coisa. Por que agora vai implicar? Né? Por que agora Israel teria que estar uma posição política favorável, né? Se no começo não foi assim? Então, esse estabelecimento de Israel vai acontecer nos termos do Evangelho e de tudo que Deus fez no mundo inteiro, porque é um grande ciclo isso aqui. Quem já teve curiosidade de ler livros de história da igreja, livros de história de missões, né? Pessoas que têm assim, uma cabeça mais assim missionária, né? Que gostam de saber como... Né? Vai poder ver esse grande ciclo aqui do Evangelho no mundo, né? Começando mesmo com os judeus, né? No Oriente Médio, não é isso? Geografizando aqui a trajetória do Espírito de Deus na humanidade. Geografizando. Começa no Oriente Médio com os judeus, de fato, depois vai para o norte da África, grandes pais da igreja eram da África, africanos, tertulianos, ciprianos, pais da igreja, muitos deles eram africanos, Orígenes, né? Vai para a África, né? Depois vai para a Europa, já no começo da Idade Média, né? Já mencionei aqui o Papa Gregório I, né? Que instituiu o canto gregoriano, aquele canto católico, né? O Gregório I, lá por volta do ano 500 e pouco, quase do ano 600, ele manda aquelas missões para os ângulos, né? Chama ele chama os ângulos de anjos, já falei essa historinha lá no começo da Idade Média. Então, se desloca para a Europa, né? Então, até falei que aqueles povos vândalos, aqueles povos bárbaros, astrogodos, visigodos, vândalos, aqueles povos que eram chamados de bárbaros, que até atacavam o Império Romano, eram os antigos europeus, é isso? Os francos, por exemplo, você vê lá banda de brucutu no meio do mato lá, eram tudo assim, povo selvagem. A gente vê lá no filme, quem já assistiu o filme Gladiador, né? Quando o Império Romano ataca lá os gauleses eram como se fossem uns índios lá. Agora são os franceses, França, tal. Mas foram cristianizados, né? E se fortaleceram como nação, se construíram como nação na base do cristianismo. Então se deslocou para a Europa, depois para a Ásia, as grandes missões na Ásia, Hudson Taylor, William Carey, foram para a Ásia, para a China, para esses lugares, pregaram o evangelho, vários missionários morreram lá, inclusive, muitos deles. Depois descendo para as Américas, a América do Norte, inclusive, nesse tempo, a América do Norte que mandou missões para a Ásia, a América do Norte, a Inglaterra e a América do Norte também mandaram missionários. Os grandes avivamentos americanos aconteceram aí por volta de 1700 e alguma coisa, né? A nação americana teve uma base, né, constitutiva assim, do evangelho, não que os fundadores eram todos crentes em Jesus, não é isso não, eram secularistas e maçônicos, mas havia uma base assim do evangelho nessa constituição, né? E agora das Américas aqui, nós aqui, América Latina, então o evangelho andou pelo mundo inteiro, o Espírito de Deus soprou em todas as nações, e por último soprará de volta nos judeus. Eu vejo isso mais como um grande avivamento, né? Quando Paulo fala assim, se o seu abatimento foi riqueza para as nações, o que será o seu restabelecimento? Porque eu penso assim que quando nós vemos um número muito grande de judeus se convertendo,
podemos entender que a vinda do Senhor está próxima, porque é um grande ciclo, né? E a carta aos Romanos, ele fecha dessa maneira, é um fechamento, assim, eu diria assim, de tudo que vai acontecer daqui até o fim dos tempos em relação aos moveres de Deus, com todas as nações, depois voltando a Israel, fechando o ciclo, e também da própria carta, porque esse mesmo desenho aparece na carta dos Romanos, desde o capítulo 1, quando fala da queda geral da humanidade, depois quando fala do primado da fé em Abraão, as primeiras construções de constituição do povo de Deus já é baseada na fé a partir de Abraão, depois a lei, e os judeus com aquele apego da lei rejeitando o evangelho. No capítulo 8 já fala de novo da queda, mas já abrangendo a criação e dizendo que Jesus é redentor geral do povo, né? Inclusive da criação, né? Aqui no capítulo 11, Paulo meio que retoma o tema da dureza de Israel, da rejeição de Israel, mas depois ele fecha dizendo, olha, esse povo ainda vai ter a vez deles. E glória a Deus por isso, né? Essa carta de Romanos termina assim, com um hino de louvor a Deus, porque a todos Deus sujeitou, né, ao pecado para usar de misericórdia para com todos. Então, no final de tudo, é a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o fator preponderante e determinador de todas as coisas, para a sua honra e para a sua glória. Amém? Deus abençoe.